respeito do caráter cristão e de como que funcionam as coisas com Deus, assim. É libertador. Então, acompanhe Talvez com a gente. você não goste. Ou talvez goste, não sei. Ou aprenda a conhecer mais Deus e o ser humano, né? Eu acho que o ser humano, né? Aprende a conhecer bastante. Muda também do conceitos ser humano. essa história de hoje aqui. A respeito Tá bom? de Deus. 1 Samuel, capítulo 23, versos 1, acompanhe com a gente. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: eu devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Então aqui, só para vocês entenderem, estavam atacando aqui a cidade de Keila e saqueando as eiras, né? E daí Davi fica sabendo disso, né? E pergunta ao Senhor: devo atacar os filisteus? O Senhor responde: vá atacar os filisteus. Recordando, né? Um pouquinho antes, Davi estava onde? Lá na caverna de Adulão, lembra? Se escondendo, né? De Saul, junto com os seus homens, né? Aproximadamente 400 homens, depois aumenta um pouquinho, vai para 600, enfim. E aqui então ele fica sabendo que Keila era uma cidade murada, uma cidade sitiada, fortalecida. Então ela estava sendo atacada pelos filisteus. Né? E agora então ele fica condescendente, fala: puxa, eu vou deixar eles serem atacados pelos filisteus? Consulta Mas ele pergunta, Deus. consulta Deus. Isso é importante. Consulta Deus. Você não vê Davi consultando a Deus anteriormente para algumas coisas. Então você vê Davi mentindo lá para Elimeleque, né? E aqui não, você vê Aqui ele numa outra Deus. postura, consultando a Deus e Deus respondendo. Vá atacar. Falando com ele. Liberte Keila. Dando uma diretriz para ele. Tá? Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Quer dizer, os soldados dele aqui estavam gente. Eles falaram assim: ó, se nós estamos aqui em Judá e estamos com medo, quem dirá indo lá mexer com os filisteus? Tradução de hoje: os soldados chegam: tá doido, Davi? Nós aqui não estamos podendo com nós mesmo, quanto mais vamos ter que mexer com os filisteus? Mais ou menos isso que os soldados falam para Davi. Daí olha o que Davi faz. Davi consultou o Senhor novamente. Na dúvida, né? Vamos. Na dúvida? Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Então, confirmou. Não importa se com muito, com pouco, se com medo ou sem medo. Eu devo imaginar Obedeça. que Davi até chegou: Deus, meus soldados aqui estão com medo. Eu devo ir mesmo? Sim. Pediu confirmação. O Senhor falou assim: vá, eu entreguei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram de seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Ora, Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado o colete sacerdotal quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Lembrando que Abiatar é aquele que sobrou, né? Lá da família da Aimeleque, que foram toda morta por aquele edomita lá, o Doeng, lá, aquele doente do Doeng, né? Que matou todo mundo. E o Abiatar foge, então ele leva o colete que tinha o urim, o tumim, que eles tiravam sorte. Naquela época usavam o colete sacerdotal para ver a vontade de Deus. Ele se torna um sacerdote ali, no meio ali dos soldados, junto com Davi, ok? Então aqui ele obteve o êxito, né? Sim, Deus falou. Perguntou a Deus falou que era para ir, os soldados com medo, ele pergunta de novo, tá? E aqui liberam, né? O Senhor fala assim: não vai, que eu entreguei nas suas mãos. E o Senhor respondeu: foi assim? Foi. Tá, mas agora, olha aqui. Vamos continuar, quer falar? Não, o que é muito importante, pastor, é assim: a gente vê um coração de um Davi já um pouquinho mudado aqui, Isso. com mais temor a Deus, porque a gente vê anteriormente, a gente não vê ele consultando tanto a Deus assim, né? E aqui você vê que Porque é fruto de numa questão ele amadurecimento, né? consulta 2 vezes a Deus, Consultar exato. a Deus é fruto de amadurecimento. E mesmo sendo contra o que os olhos dizem, né? Que é o quê? Puxa, mas parece que não é uma boa ideia, né? Ir lá atacar os filisteus, né? Na situação. Ele Quer ver obedece uma coisa ao que Deus muito manda. assim, parece inútil, gente. Mas você que é mulher já perguntou pro Senhor: devo comprar tal coisa? Você já fez isso? Pai, eu devo comprar uma roupa? Você já perguntou pra ele? Porque, tipo assim, tem coisas que a gente não quer entregar na nossa vida, né? Tipo assim, não, quando é uma guerra, eu pergunto. Quando é uma coisa grande, eu pergunto. Mas quando é uma coisa pequena, eu decido, daí eu não preciso mais dele.
Ah, eu vou incomodar Deus com uma coisa pequena, pastor? Mulher é roupa, homem às vezes é comprar um relógio, comprar um carro, né? E gosta tanto daquilo que perguntou para Deus, né? Deus olha, vai que Deus diz que não, né? Vai que Deus diz que não, né? Vai Deus que... É sério isso. E né? é uma grande probabilidade que isso aconteça. Porque muitos desejos nossos... Por isso que tem muita gente endividado, passando por problemas, porque não quis perguntar para Deus. E depois fica reclamando da Depois vida que está fica reclamando. levando. Das dias, por que eu vivo nessa vida endividada, não sei o que, mas não perguntou para Deus para fazer. Ah, mas é que Deus não quer que eu tenha nada. Você que pensa. Você que pensa. Deus ia te dar de graça, você se endividou. É verdade. Foi dito a Saul que Davi tinha ido a Keila e ele disse: Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou ao entrar numa cidade com portas e trancas. E Saul convocou todo seu exército para a batalha, para irem a Keila e cercarem Davi e os homens que o seguiam. Interessante aqui, gente, porque olha aqui, ó. Davi consulta Deus, Deus dá resposta. E aqui Davi Saul, obedece. que está perseguindo Davi, está tendo entendimento, né, de que Deus entregou Davi nas mãos dele. Sem consultar Deus. Aham. Quer dizer, tipo assim, o inimigo também está achando que Deus está do lado dele. É o típico exemplo da pessoa que está usando Deus para comprar roupa, para comprar o carro. É. Tipo assim, usando o nome de Deus para dizer que Deus entregou, mas Deus Mas não no tá final nesse Deus negócio. estava do lado de Davi ou não estava do lado de Saul, pastor? Deus está direcionando Davi, tá bem claro. Foi Davi que orou e foi a Davi que ele Só respondeu. que Saul está enganado aqui. Sequer consultou Deus. Mas ele usa o nome de Deus. Porque ele diz aqui, Deus o entregou nas minhas mãos, pois Davi se aprisionou a entrar numa cidade com portas e trancas. Esse é um dos maiores pecados hoje, da igreja de hoje. Que para tudo a gente usa o nome de Deus. Para tudo a gente usa o nome de Deus, mas para pouca coisa a gente consulta a Deus. Você está entendendo? Para tudo a gente usa o nome de Deus. O nome de Deus está em tudo em nossa boca. Somente o cristão evangélico. Tá? Mas para poucas coisas nós consultamos a Deus. Normalmente nós só consultamos a Deus quando nós estamos derrotados. Quando nós estamos no chão, prostrados, É verdade. quase mortos. Aí Na a gente última vai, instância, né? Aí a gente vai Na consultar última Deus. instância. Olha isso que acontece. Quando Davi soube que Saul tramava atacá-lo, disse a Abiatar: traga o colete sacerdotal. Então orou: ó Senhor, presta atenção nisso. Oração de Davi. Deus de Israel, este teu servo ouviu claramente que Saul planeja vir a Keila e destruir a cidade por minha causa. Será que os cidadãos de Keila me entregarão a ele? Saul virá de fato conforme teu servo ouviu? O Senhor, ó Senhor, Deus de Israel, responde-me. E o Senhor lhe disse: ele virá. E Davi novamente perguntou: será que os cidadãos de Keila entregarão a mim e a meus soldados a Saul? Afinal de contas, eles fizeram tanto bem para Keila, né? E o Senhor, Livraram Keila da morte, né? Será que eles vão entregar agora Davi para Saul? E o Senhor respondeu: entregarão. Você está rifado, Davi. Você já era, né? Né? Então pensa aqui, gente. Você às vezes ajuda alguém, você se esforça por alguém, você faz as coisas por alguém. Daí você espera que se alguém vai reconhecer. Que vai reconhecer, que vai retribuir, e acontece isso muito. Né? E daí você faz como Davi e fala assim: puxa vida, mas será que ele vai armar contra mim mesmo? Será que o povo que eu salvei? Porque assim, Davi não tinha nada a ver com Keila. Não. Ele não precisava ter colocado a vida dele em risco. Dos homens dele. Dos homens dele, que estavam com medo. Tipo assim, que ele botou a reputação dele em jogo, porque vai que eles vão lá e levam um pau. Né? Ele ia ficar desmoralizado, mas não. Ele confiou na palavra de Deus, ele viu a situação, perguntou ao Senhor, o Senhor mandou, não vai. Não era a hora agora, o pastor dele falou assim: poxa Deus, tipo assim, eu perguntei pro Senhor, o Senhor me mandou ir, e agora eu tô nessa enrascada aqui? E esse vai me pegar? Não vai nem me esconder. Não vai nem me esconder. E eu ainda pergunto pro Senhor se eles vão vir. O Senhor diz: virão. Será que eles vão me entregar? Vão me entregar, né? Vão te entregar, né? Por que, né, gente? Por que será? Né? Com as famosas perguntas. Por que será, né, que Deus não inclinou o coração desse povo para defender Davi? Por que será que esse povo foi tão ingrato desse jeito, né, disposto a entregar Davi?
O que Deus queria estar ensinando para Davi? O que Deus quer ensinar para mim e para você? Ah, já sei, Deus quer ensinar que a gente não deve fazer o bem para esse povo miserável, né? Que não sabe reconhecer. Saul virá? Virá. Eles me entregarão, cidade de Keila? Entregarão. Negativo. Deus, tanto é que Deus mandou ele fazer. Né? Mandou ele ir lá salvar Keila. Né? Deus está querendo dizer que, assim, independente do que façam para você depois, independente de como vão te honrar ou não, né? Seja obediente a Deus. Faça como para Deus e não para as pessoas. Né? Isso, é frustrante? é. Aprenda a viver com as suas frustrações e confiar em Deus. Porque assim, aqui não muda o que Davi está fazendo. Ele não fez pelo povo de Keila. Ele fez por Deus. Tá? E é isso que tem que mudar na minha vida e na sua vida. A gente tem que parar de fazer para o homem. Porque se ele fosse olhar para Keila, fosse olhar coisa assim... Não, eu falei assim, eu não vou fazer porque eu vou me colocar em perigo. Porque eu vou ficar no meu cômodo. Por que eu vou ajudar? No próprio contexto da igreja, quantas pessoas falam assim, não vou mais ajudar lá na igreja, fazer tal coisa. Ninguém reconhece, ninguém dá valor. Quando eu precisei, me deixaram na mão, sozinho. Opa, quer dizer então que a pessoa quando fez esperando algo em troca. Você não fez sempre vai se Deus. frustrar quando fizer para as pessoas. Sempre. Agora que a motivação de Davi é diferente, porque não muda aquilo que ele é. O que ele faz para Deus. Tudo que ele faz para Deus. Então, tipo assim, se as pessoas reconhecem ou não reconhecem, será que, tipo assim, Davi foi chorar, ficou abalado? Se escondendo? O que aconteceu, pastor? Então, Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha. Porque assim, aqui era até de se esperar. Falei assim, não, daí Deus deu um livramento, né? Deus lá acabou com os soldados de Saul, coisa assim. Não, gente. Eles saíram. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto, nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia, Saul procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. Não tenha medo, disse ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel e eu serei o seu segundo em comando. Até meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo perante o Senhor, então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Alguns ifeus foram dizer a Saul em Gibeá: Davi está se escondendo entre nós nas fortalezas de Oreza, na colina de Áquila, ao sul do deserto de Gezimon. Agora, ó rei, vai quando quiseres, e nós seremos responsáveis por entregá-lo em tuas mãos. Saul respondeu: o Senhor os abençoe por terem compaixão de mim. Só um pouquinho. Observe que Davi então está lá sem rumo com o pessoal dele no deserto de Zif, tá? Jonatas vai ao encontro dele, né, para animar ele. Você vê que o texto fala assim, encontrar forças em Deus. O ajudou a encontrar forças em Deus. Né? Então a gente vê o quê? Que Davi, essa expressão dá a impressão que Davi estava um pouco enfraquecido em Deus. Precisou que Jonatas fosse lá para ajudar ele, né? Tipo, incentivando. Não, eu creio, olha, eu sei que até meu pai, que é o rei, sabe que você vai reinar. Então, Deus usa, né, Jonatas. Então Deus sempre vai ter um Jonatas para caminhar do teu lado aí de alguma maneira, ir até você, animar o teu coração, tá? Agora, o que a gente não espera de novo, você vê que de novo ele vai passar por mais uma traição. Vai, pessoal. Você leu aqui já, não estou explorando. Você já falou, tá? O 19 você já leu, que fala assim, alguns ifeus, os ifitas, eles foram o dedo duro de novo. Já basta o tal do doente, do doengue lá, agora os ifitas vão de novo até Saul, gente, para dizer, olha, Davi está ali, ó, está ali no deserto de Zif, está escondidinho ali. Nas fortalezas de Oreza. Filha da mãe vão entregar ele. De novo, Davi passa pelo mesmo processo, que é o quê? De ser traído. Olha o que Saul diz: vão e façam mais preparativos, descubram onde Davi geralmente vai e quem o tem visto ali. Dizem que ele é muito astuto. Descubram todos os esconderijos dele e voltem aqui com informações exatas. Então irei com vocês. Se ele estiver na região, eu o procurarei entre todos os clãs de Judá.
E eles voltaram para Zif antes de Saul. Davi e seus soldados estavam no deserto de Maom, na Arabá, ao sul do deserto de Gesimon. Depois Saul e seus soldados saíram e começaram a busca, e ao ser informado, Davi desceu a rocha e permaneceu no deserto de Maom. Sabendo disso, Saul foi para lá em perseguição a Davi. Saul ia por um lado da montanha e pelo outro, Davi e seus soldados fugiam depressa para escapar de Saul. Quando Saul e suas tropas estavam cercando Davi e seus soldados para capturá-los, um mensageiro veio dizer a Saul: venha depressa, os filisteus estão atacando Israel. Então Saul interrompeu a perseguição a Davi e foi enfrentar os filisteus. Por isso chamam esse lugar Selá Amalecote. E Davi saiu daquele lugar e foi viver nas fortalezas de Engedi. Selá Amalecote, que significa lugar da separação. Tá? Queridos, então aqui a gente vê o quê? Né? A gente vê num momento bem difícil, Davi e seus soldados estão sendo quase cercados. Na verdade, eles iam ser cercados, ia haver um confronto, porque enquanto Saul vinha para um lado da montanha, Davi fugia do outro, mas chegou uma hora que eles estavam praticamente sem saída. Foi nessa hora que veio uma intervenção divina, gente. Por que uma intervenção divina? Porque de aparecer um mensageiro, né? Dos filisteus resolver atacar Israel naquele momento e livrar Davi, pode ter sido uma intervenção divina, né? Então agora Saul vai se retirar, mas lembrando que ele estava quase, né, cercando Davi e seus soldados iam ser sim cercados e ia ser sim capturados ou mortos se Deus não tivesse feito essa intervenção. E aqui me faz pensar também, pastor, que às vezes você está tão obcecado em resolver certas questões em que Deus não está nisso, né? Tipo assim, não, porque eu tenho que fazer justiça aqui, eu tenho que não sei o quê. Às vezes você se torna perseguidor, tá? E o que acontece? Às vezes Deus promove algumas guerras na sua vida para que você tire o foco daquilo que você... Às vezes você está tão focado numa coisa, obstinado, achando, não, porque essa pessoa se levantou contra mim. Às vezes nós somos como Saul. Achando que as pessoas, não, porque você está me perseguindo, se veja. E às vezes não tem nada a ver com isso, era o que acontecia com Davi. Então, às vezes, Deus permite que aconteçam umas outras guerras para desviar o teu foco. Porque às vezes você está tão preocupado com uma situação, você está tão obstinado com aquilo, que Deus fala assim, eu tenho que provocar uma outra guerra aqui para tirar ele do trajeto dele. Isso. Porque daí ele vai cuidar de outras coisas, talvez às vezes até pior. Esses dias atrás eu usei uma expressão com uma pessoa que depois até me arrependi, não do que eu falei, mas da maneira que eu acabei dizendo. Que a pessoa veio e falou para mim assim, de um problema que ela estava passando, né, ou enfrentando. E na verdade, gente, para mim era um problema tão pequeno e eu pensei alto demais e acabei falando. E eu peguei e falei para a pessoa assim, nada como um grande problema para a gente poder perceber que a gente não tem problema. Eu quis dizer para aquela pessoa assim, será que Deus precisa realmente trazer um grande problema na sua vida para você perceber que isso que você está vendo não é tão problemático assim? Né? Quantas vezes a gente está todo aí, né, irmão, assustado, né, com a pandemia, com tal coisa, até que, né, realmente alguém caia enfermo na tua casa, na tua família, ou você, sei lá, sofre um acidente, ou tem uma perca, daí parece que nada mais, né, fez sentido. Aí você já não tem mais medo de algumas coisas, já não está mais preocupado com outras, né? Então, que a gente não precise, né, ter esse tipo de motivação para a gente reconhecer que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, que a gente não precisa ficar de problema em problema, ou que tem que vir um problema maior para mim perceber que o problema que eu estou vivendo agora não seja algo natural para o meu crescimento. Então entenda isso, muitas das coisas que você está enfrentando, queridos, coisas que é para você aprender a enfrentar junto com Deus. Não são coisas que, do mal que vieram contra você, mas são coisas que te deixam numa situação ruim, porque você vai ter que aprender a enfrentar isso, e automaticamente você precisa crescer, amadurecer, aprender a caminhar com Deus. Então são quase que ferramentas necessárias para o teu desenvolvimento. Observe que Davi, tudo isso que Davi está vivendo aqui é Deus preparando ele para ser rei, queridos. Por isso que tem momentos que ele se sente sozinho,
Tem momentos que ele se sente abandonado, tem momentos que Deus tem que mandar o Jonatas lá animar um pouquinho ele acerca das coisas de Deus, né? Mas na verdade é tudo um treinamento. Deus está treinando, ele vai ser o rei Davi, gente. Você vai ser rei e sacerdotes, a Bíblia fala. Nós somos reis e sacerdotes no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser preparados, para isso a gente precisa passar por algumas coisinhas, para nosso caráter ser aprovado, para ver os nossos fundamentos bíblicos, verdadeiramente aonde que nós nos pautamos, fundamentamos e em quem temos crido, tá? Então, fica firme aí, fica firme, nos permite ser um Jonatas na tua vida nesta manhã, animando você, lembrando você que Deus tem promessa na tua vida, Forças que você em Deus. é alguém escolhido por Deus, selecionado por Deus, e Deus com certeza capacitou você para a vitória, tá bom? É isso aí, né? Isso aí, hoje encerramos por aqui, né? Agradecemos aí a todos vocês, a companhia de vocês, a Cris.